Olá, queridos, tudo bem? Glória a Deus. Nosso Tadel está sendo agora transmitido pelo vídeo gravado. Pois é, tentamos de todas as maneiras levar esse vídeo ou essa palavra ao vivo. Nós até conectamos ou contactamos com o irmão para ver qual era o problema, né? E ele falou que estava tudo normal, a nossa internet está normal, está tudo normal aqui. Agora é interessante que a gente não consegue nem entrar pelo Face, nem pelo Instagram. Já orei também, repreendendo o demônio da tecnologia. Brincadeira. Em nome de Jesus. Mas olha só, é muito interessante, eu estava assim orando e Deus sempre falando com a gente, né? E uma das coisas que Deus falou conosco, nesse Tadel, para esse Tadel de hoje fitando os olhos em Cristo. Ou seja, nós devemos manter os nossos olhos em Cristo. Os nossos olhos devem estar sempre olhando para Ele, o autor e consumador, né, da nossa vida, aquele que nos gerou. Veja bem, interessante que eu estava observando aqui, quando o povo de Israel, eles estavam prestes a entrar na terra da promessa, eles foram envenenados por más notícias. E pasmem, essas más notícias vieram do próprio meio deles. Quando eles chegaram no meio, do povo, 10 deles deixaram de crer na promessa e espalharam más notícias no meio do povo. Pois é, eles estavam próximos a entrar na terra da promessa. Então Moisés envia aqueles 12 espias, 10 daqueles líderes. A Bíblia fala que eles eram líderes. 10 deles, no meio do caminho, quando trouxeram de volta as notícias, o que eles fizeram? Espalharam no meio do povo uma má notícia. E é isso que um dos problemas hoje, o cuidado que nós devemos ter. A gente sabe que temos lutas, dificuldades. Nesse momento, muita gente está passando por essas dificuldades todas. E a gente vê a cada dia notícias que não são boas aos nossos ouvidos. E aí deixa muita gente apavorado. Tanta gente está apavorada. Então, o nosso papel como líderes é verdadeiramente levar uma boa notícia para o povo, dizendo que há esperança, nós temos que ter fé, nós temos que estar acreditando no que Deus está realmente preparado para nós. E eu sei que Deus ele tem grandes coisas para a nossa vida, né, pastora Lígia? Nossa, e como tem. Então, aqui em Números 13, 31, nós vemos aqui o que acontece. Que os 12 espias foram, ele diz assim, 13, 31, porém os homens que com ele subiram, subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, e descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim éramos aos seus olhos. Agora veja bem, como é que pode? Aqueles 10 espias, por um momento, eles tiraram os olhos, deixaram de olhar para o autor da vida, deixaram de olhar para Deus, deixaram de olhar
para a promessa de Deus. Esse é o momento que nós devemos estar com os olhos fitos no Senhor. Não deixar de olhar, porque eles prestaram esse relatório, e um péssimo relatório, e o relatório deles era, só falava de coisas ruins. Tem gigante, não dá, tem dificuldade, são mais fortes que nós. Aos nossos olhos, eles eram mais fortes do que nós. E isso é muito triste, porque em meio ao caos, estava pregando uma vez sobre isso, nós devemos ver as possibilidades. Eu estava falando, eu tenho uma mensagem sobre as possibilidades no meio do caos. E é muito importante. Portanto, como igreja, precisamos aprender a viver olhando para o alto, com nossos olhos fixos no Senhor em todo o tempo. Foi o caso dos 10, né? Os 10 espias que não olharam para o alto e se deixaram levar pelas circunstâncias em sua volta. E o processo de ser mais que vencedores tem a ver com os nossos olhos fitos no Senhor. O processo de sermos mais que vencedores, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Por isso que é muito importante para isso manter os nossos olhos no Senhor. É um salmo que eu tenho repetido esses dias, né? Como diz, olha o Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde veio o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele te guarda. Não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor que te guarda a tua entrada e a tua direita. Até mesmo, né, o Francisco falando sobre esses líderes, né, esses 10 líderes, eu estava até pensando aqui e eu queria até falar algo para os nossos líderes, né, você que está aí nos ouvindo, e no momento em que nós estamos assim nos encontrando nessa pandemia do medo, né, muitos estão assim muito atemorizados, que você como líderes dê uma palavra, né, para os membros da sua célula, né, passa um áudio ou faz uma live também. É muito importante de você realmente nesse momento dizer, queridos, olha, não tenham medo, eia, subamos, nós vamos realmente, quando terminar isso tudo, nós vamos ver as nossas células abarrocadas, as nossas células cheias. Então você como líderes não pode ser como esses líderes aqui, esses 10, né? Apenas com essa negatividade, então estou com medo, eu estou isso, claro. Como nós falamos ontem, né? Nós temos que ter a prevenção, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós como líderes vamos ser como Josué e Caleb, né? Vamos realmente dar uma palavra, né, para cada membro da sua célula, para os seus discípulos. Essa palavra ela é muito tremenda, né? É algo que nós temos que prestar atenção e saber esse momento que nós estamos vivendo, e vocês como líderes de excelência, abençoados, né, ungidos pelo Senhor, faça a sua parte também. Então é muito, muito tremendo isso. Pois é, por exemplo, a geração atual de crentes vive olhando somente para as coisas terrenas e não tem os seus olhos em Deus. Nossa pregação praticamente só enfatiza o que é terreno. Quase não se leva as pessoas a olharem o celestial. Mas segundo a exortação bíblica, devemos levantar os nossos olhos, né? Como diz o Salmo 121. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas só daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. Olha só que coisa tremenda. Ele está falando que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Claro que a Bíblia diz que nós somos cidadãos celestial. Nós somos cidadãos dos céus, né? Você sabe que a composição do cidadão do céu, conforme a Bíblia fala, por isso nós devemos buscar as coisas do alto. Ou seja, devemos estar orando e crendo nas palavras que têm sido liberadas através da sua liderança, através de seus líderes. Então, nesse momento, todos nós devemos estar prontos, dizer, Senhor, nós queremos sim buscar as coisas do alto, porque elas são eternas. Então, é muito importante. Note o mandamento da palavra que vem como um imperativo: buscai e pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Em toda a Bíblia encontramos advertências quanto a termos nossos olhos no alto em vez da terra. E é verdade, nós devemos ser cidadãos mais voltados em buscar coisas da nossa pátria celestial do que da terra. Claro que a gente entende que nós estamos na terra. Por isso é muito importante, por isso devemos ter o cuidado com os embaraços dessa vida, para que não venhamos desfocar das promessas que o Senhor Jesus fez para a sua igreja. Quando nós olhamos para o alto e estamos voltados para o alto, nós não vamos desfocar. Como líderes, nós devemos fazer com que a igreja, os nossos membros, os nossos auxiliares, é muito importante, viu, queridos, líderes de área, setor, líder de célula, dirigente, líder de célula, setor, área, distrito, todos nós estejamos focados naquilo que Deus está falando para nós, cuidando uns dos outros, cuidando lá dos líderes das células, líder da célula cuidando dos membros, ligando, falando, cuidando, pastoreando as células também, telefonando, discipulando através do celular, do WhatsApp, como você quiser. É importante que todos mantenhamos focados nesse momento. Olha só, devemos ter o cuidado com os embaraços dessas vidas, porque muitas vezes os embaraços dessa vida acabam nos distraindo e não focando naquilo que Deus tem para nós. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Agora, que coisa tremenda! Imagina você, o próprio Senhor Jesus, aqui, essa coisa tão tremenda, nós estamos rodeados, de testemunhos, uma nuvem tão grande de testemunhos. Vamos deixar todos os embaraços, o pecado, as coisas que rodeiam a nossa vida dia a dia. Vamos correr com paciência, Devemos ter paciente, perseverante. Nesse momento que você está passando, seja paciente, perseverante. Cuidado com as ciladas do pecado, cuidado com o inimigo, porque ele até diz assim, devemos correr a carreira que está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, para o alto, olhando para o autor e consumador. Ele é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo
que ele estava proposto, suportou a cruz. Sabe, é momento da gente suportar a cruz, suportar esse momento que nós estamos vivendo, né? Ele está falando, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele desprezou a afronta. Então, a gente vê que nós temos sido afrontados constantemente, o cristão é afrontado por tantas coisas, né? Mas Jesus, ele suportou a cruz. E o que ele fez? Pelo fato dele suportar a cruz com paciência, com perseverança, ele, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, olha só que coisa tremenda. O próprio Senhor Jesus, ele suportou a cruz. Para quê? Para que nós não venhamos desfalecer. É verdade, não é verdade, Lígia? Suportou as contradições dos pecadores. É claro, quantos momentos Jesus ele foi perseguido, quantas afrontas ele passou, e nós não somos diferentes, não. Nós passamos afronta, dificuldade, todo tipo de lutas, mas eu quero dizer uma coisa para você: suporte. Sabe por quê? Porque aquele que é maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Por isso vamos suportar por um tempo, e apenas um tempo. Vamos perseverar na nossa fé. Nós temos que entender que nós temos um prêmio mais adiante. Nós temos um motivo maior para olharmos para o alto e confiarmos que Deus sempre vai nos acudir no momento das nossas tribulações, das nossas lutas. Amém, querido? Quero abençoar você, querido líder de célula, querido setor, querido área, distrito. Eu quero abençoar você. Antes do pastor abençoar, eu gostaria de deixar só um recadinho, queridos. Aproveite esse tempo, né, que você está em casa. Aproveite para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Né? Tenha comunhão com a sua família, com seus filhos. Leia bons livros, né? Que esse momento, de repente, na correria, né, do dia a dia, tenha, assim, faça uma grande atmosfera, né, assim, de harmonia, né, na sua casa. De repente você pode não estar nem trabalhando, né? De repente você era aquela pessoa que saía de manhã, só chegava já tarde da noite, não dava nem para dar um abraço no seu filho ou para ver seu filho. Então aproveite esse momento, tá, queridos? Aproveite esse momento em que você vai, assim, né, se suprir com a palavra de Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe poderosamente toda a igreja, todos os núcleos, a igreja lá em Brasília, Braslândia, Vicente Pires, pastores de Paraná, pastor Silas, Jeans. Deus abençoe poderosamente todos os nossos últimos, todos os nossos líderes, em nome de Jesus. Amém. Amém.